Então, a nossa saudação aos participantes desse momento, dessa nossa live de formação para educadores e educadoras das escolas públicas no do campo do Sudoeste do Paraná. Nós estamos, no dia de hoje, fazendo o nosso 7º encontro de formação da Refocar. E esse ano com uma particularidade muito significativa. Nós estamos fazendo uma articulação entre os conteúdos advindos da produção científica gerada pelas dissertações do nosso programa de pós-graduação em educação da Unioeste Francisco Beltrão, para servir de conteúdo formativo para os nossos docentes, para as comunidades escolares das escolas do campo, aqui do Sudoeste do Paraná, em amplitude, né, para outros territórios, para outras localidades. Então, nós já estamos fazendo essa forma de apresentação das dissertações para que esses objetos pesquisados, sistematizados, esse conhecimento científico produzido por nossas pesquisas, que ele possa, de uma forma ou de outra, subsidiar processos formativos para as equipes pedagógicas, para as coordenações, para as direções, para os estudantes, das mais de 180 escolas do campo que nós temos em nossa região, tanto estaduais quanto municipais. Nós acreditamos que essa socialização do conhecimento, desse conhecimento científico produzido pela universidade, ele cumpre um papel fundamental na medida em que pode, e nós acreditamos que ele pode sim, produzir bons impactos. Impactos em que direção? Para que esses estudos, para que essas pesquisas, essas dissertações, elas possam servir de fundamentação ou até, eu diria em primeiro lugar, de inspiração para as práticas pedagógicas na direção e para que se efetive a modalidade da educação do campo. A gente percebe e a gente sabe que as inúmeras dificuldades de consolidação, de efetivação das políticas públicas, tanto na esfera federal, estadual e nos diversos municípios onde estamos inseridos. Então, essa fonte de conhecimentos com diversas experiências, nós temos várias temáticas, vários objetos de pesquisa. Então, essa combinação desses vários objetos de pesquisa podem nos trazer elementos de uma determinada experiência, de uma determinada escola, de processos formativos que foram analisados, que foram sistematizados, experiências de agroecologia, experiências de planejamento participativo, coletivo, há também sobre a história da educação rural, a história da educação do campo, também um objeto muito interessante que estamos sistematizando, a história das instituições escolares, das escolas dos diversos municípios de nossa abrangência. E hoje nós contamos com a colaboração e a participação da Tamar Cristina Ludwig, e eu com muito orgulho, né, minha orientanda do mestrado de 23 a 25, a 24, foi no ano passado, né, Tamar? Então, de 22, 23, 24 e 25, 23. Então, ficou 3 anos, 2 anos e meio para fazer a dissertação. E a Tamar, ela tem uma experiência, o objeto de pesquisa da Tamar foi muito interessante. Eu diria, Neuza, assim como você fez uma pesquisa, e eu disse isso na banca, inovadora, sob o ponto de vista metodológico, na apreensão da forma como trazer os conteúdos, e não quero fazer menosprezo às outras estratégias, como a pesquisa documental, iconográfica, historiográfica que a Diandra fez. Não, longe disso. Mas é uma experiência numa determinada forma de coletar os dados, uma forma criativa de coletar os dados, de analisar os dados nesse ambiente das escolas do campo e também possibilitar que esses dados coletados das escolas possam servir de inspiração e fundamentação para as outras escolas. Então, a sistematização de experiências. E a Tamar, ela trouxe uma experiência muito inovadora também nesse sentido, sob o aspecto tanto teórico quanto metodológico, porque ela articula educação do campo e agroecologia, com uma determinada experiência numa determinada escola. Aparentemente, é uma experiência, óbvio que é uma experiência singular,
é uma experiência que se remeteu a uma determinada instituição escolar, a Escola Municipal do Campo Nossa Senhora da Salete, em Dois Vizinhos, mas, sobretudo, porque ela desenvolveu um arcabouço metodológico em torno da pesquisa participante. Então, ela traz uma inovação muito interessante para as nossas pesquisas, inclusive fazendo toda uma fundamentação teórico-metodológica em torno da pesquisa participante, em suas diferentes fases, o que possibilitou uma sistematização coletiva da pesquisa dela. Então, eu quero dizer, Tamar, que você fez uma excelente dissertação, tem um conteúdo extraordinário em todos os aspectos que você nos trará, mas eu reforço esse aspecto, né, da inovação teórico-metodológica que nós conseguimos imprimir em sua dissertação. Então, seja bem-vinda, Tamar, e muitíssimo obrigado por você fazer parte desse processo de intercâmbio do programa de pós-graduação com o nosso projeto de extensão na formação com os professores da educação básica, da educação do campo, aqui no sudoeste do Paraná. Então, Tamar, você fica à vontade, você tem o tempo aí, 30, 40 minutos, e depois abrimos para as questões, para as sugestões de quem está participando aqui nesse momento do nosso encontro de formação. Então, desejo uma boa apresentação e também um bom compartilhamento desse conhecimento científico produzido e sistematizado pela Tamar. Obrigado, Tamar, e faça a sua apresentação. Bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. Então, eu me chamo Tamar Cristina Ludovic. Atualmente, eu sou professora da educação infantil na rede municipal de Dois Vizinhos, mas eu já tive experiências, né? Eu já trabalhei na educação do campo e também cursei uma pós-graduação em educação do campo. Então, quando eu aceitei o desafio de participar da seleção do mestrado, com o meu tema de pesquisa, então foi um desafio muito grande. Como vocês verão, foi uma construção, tanto para mim enquanto sujeito, mas também como mestranda, né? Então, foi uma experiência muito maravilhosa na minha vida, que rendeu bons frutos e muito trabalho, como vocês vão ver aqui no decorrer da explanação. Então, a dissertação ela ficou intitulada como As Dimensões Educativas de uma Experiência de uma Pesquisa Participante na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora da Salete. Essa escola ela é uma escola municipal, ela é mantida pelo município de Dois Vizinhos e ela fica localizada na zona rural, na comunidade do São Francisco do Bandeira. Eu tenho uma relação muito especial com essa escola, porque foi a primeira escola do campo a qual eu trabalhei. Então, eu trabalhei por 2 anos nessa escola, e quando eu decidi fazer o mestrado e estudar educação do campo, eu falei, eu quero fazer uma pesquisa nessa instituição. Então, essa foi a instituição escolhida. A questão, então, central da pesquisa, ela está relacionada com as dimensões educativas de uma experiência de uma pesquisa participante, então, na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora da Salete, no município de Dois Vizinhos. Mas, para que a gente chegasse a essas dimensões educativas, foi preciso construir alguns aspectos teóricos, porque eu, enquanto pesquisadora, eu sou uma pessoa extremamente urbanista, então eu também precisei me apropriar dos conceitos da educação do campo e da própria educação do campo. Então, para isso, eu precisei fazer uma formação pessoal. Então, o meu capítulo 1 realmente foi uma formação pessoal para que eu pudesse me apropriar de alguns conceitos da educação do campo e dos próprios movimentos sociais do campo. Então, para isso, eu precisei fazer uma contextualização dos movimentos populares que ocorreram no Brasil. Então, eu vou contextualizar ali a respeito dos movimentos sociais que aconteceram no Brasil colonial, no Brasil imperial e também no Brasil república, até chegar aos movimentos sociais do campo da nossa atualidade. Também, para que tudo isso ocorresse, foi preciso que eu também me apropriasse de como foi a construção histórica da educação do campo enquanto uma modalidade de ensino.
as legislações e também as matrizes formativas. Então, tudo isso contribuiu para que a minha formação ela fosse se encaminhando até eu conseguir chegar lá na prática na escola. Também, eu precisei me apropriar dos conceitos da agroecologia, como eu falei anteriormente, eu sou um sujeito extremamente urbanista, então eu precisei estudar muito e eu precisei mesmo me apropriar dos conceitos teóricos da agroecologia e de que forma que seria possível, então, relacionar a agroecologia e a educação do campo. E, por último, uma das questões centrais mesmo da pesquisa foi de que forma que essas dimensões educativas elas estariam relacionadas com a modalidade da educação do campo. E a resposta foi as mediações educativas, então, que a gente realizou por meio da pesquisa participante entre as práticas agroecológicas e a educação do campo. O objetivo geral, então, da pesquisa é analisar as dimensões educativas de uma experiência de pesquisa participante na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora da Salete, no município de Dois Vizinhos. Os objetivos específicos. Então, discutir e analisar a emergência histórica da educação do campo a partir dos movimentos sociais populares do campo no Brasil e quais foram, então, as suas contribuições com a modalidade da educação básica do campo e a legislação que sustentou e as matrizes formativas da educação do campo. Também discorrer sobre as relações entre a educação do campo e a agroecologia, considerando, então, as matrizes produtivas da educação convencional, da agricultura convencional e da agricultura camponesa de base agroecológica, e as formas possíveis de se trabalhar, então, os conteúdos agroecológicos na sala de aula, na modalidade da educação pública do campo. Analisar as dimensões educativas, então, de uma experiência de pesquisa participante na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora da Salete, por meio, então, da implementação de uma sequência metodológica da pesquisa participante em suas diferentes fases. A metodologia, então, para que a gente construísse essa pesquisa, ela foi, então, baseada no materialismo histórico dialético. Ela foi uma pesquisa participante, a qual a gente teve abordagem qualitativa, a gente utilizou de entrevistas semi-estruturadas, análise documental e também a pesquisa bibliográfica. E a pesquisa participante, ela é uma pesquisa a qual o pesquisador ele vai ser um mediador. Então, o pesquisador ele vai para a escola, que no meu caso foi a Escola Municipal do Campo Nossa Senhora da Salete, e para que a pesquisa se efetive, a gente implementa algumas fases. E a sequência, então, metodológica da pesquisa participante, ela, então, está dividida em 5 fases. Mais para frente, eu vou estar mostrando para vocês como foi a prática na escola. Mas para vocês já estarem se situando, então, a primeira fase da pesquisa participante, ela aborda, então, a montagem institucional e metodológica da pesquisa participante. É quando o pesquisador vai mesmo para o seu campo de pesquisa e, juntamente com os sujeitos participantes, vai definir o que a gente vai pesquisar. Porque a pesquisa participante, ela não parte do pesquisador, e sim dos sujeitos que estão participando da pesquisa. Então, é uma construção coletiva. Isso é um ponto positivo da pesquisa participante, porque algumas teorias metodológicas, o incentivo tem que partir do pesquisador. Aqui na pesquisa participante, não. A gente é um conjunto, é um todo que vai construir a pesquisa conjuntamente. Todo mundo vai ter um papel importante durante a pesquisa. A segunda fase, então, é o estudo preliminar da instituição escolar. Então, o pesquisador, como ele é um mediador, ele também vai precisar conhecer a realidade da instituição que ele vai pesquisar. Então, é uma forma de a gente também estar conhecendo a realidade da nossa escola, dos nossos alunos, a realidade pedagógica e também a realidade da aprendizagem dos alunos. Então, essa é uma fase mesmo que o pesquisador ele vai para o dia a dia da escola, tem que participar
do dia a dia da escola, reuniões, assistir a aulas. Então, é uma parte bem prática, mas que também é muito importante para que a pesquisa ela consiga alcançar o objetivo no final dela. A terceira fase, então, é a análise crítica das demandas prioritárias a serem investigadas. Aqui é quando o mediador, né, o pesquisador, ele vai justamente realizar grupos de estudos com os professores, os funcionários, para justamente debater qual é a necessidade da escola, o que a gente pode investigar, o que a gente pode estar realizando uma prática que melhore o dia a dia dessa instituição. Então, também é uma fase muito importante da pesquisa participante. A quarta fase é a programação e execução de um plano de ação para enfrentar o problema selecionado. Então, aqui a gente já vai ter trabalhado em 3 fases, né? Já vamos estar na quarta fase, que é quando a gente vai elaborar um plano de ação para estar efetivando essa pesquisa participante e mudando, então, a realidade dessa instituição. E, por fim, é a quinta fase, né, que é as análises das dimensões educativas dessa implementação da pesquisa participante, que é quando o pesquisador, né, o mediador, ele vai ter os dados que ele precisa para construir o seu referencial teórico sobre a pesquisa. Então, como vocês podem ter observado, a gente não tem como pular nenhuma fase da pesquisa participante, a gente precisa seguir rigorosamente para que no final a gente tenha um resultado da pesquisa. Como eu falei anteriormente, então, para minha formação pessoal, eu precisei construir um referencial teórico sobre os movimentos sociais no Brasil. E eu vejo que essa construção também me retoma um pouco a minha formação como historiadora, então eu precisei fazer essa contextualização e ficou, então, intitulado como capítulo 1 da dissertação, que é a emergência da educação do campo a partir dos movimentos sociais populares do campo. Mas por que eu vi a necessidade de construir esse referencial histórico e teórico? Porque os movimentos sociais que nós temos hoje, tanto os movimentos urbanos quanto os movimentos sociais do campo, eles são uma extensão, ou seja, eles foram melhorados, chegaram ao contexto que eles estão hoje, baseado nos movimentos sociais que aconteceram desde o Brasil colônia. Então, desde o Brasil colônia, o povo, a população, eles já reivindicam pelos seus direitos, eles já se organizam para conquistar um objetivo. Por esse motivo, então, é que eu realizei essa contextualização histórica, né, dos movimentos sociais que aconteceram no período colonial, no período imperial, no período da República, para então chegar nos movimentos sociais populares do campo, no período contemporâneo. Então, aqui eu vou trazer o movimento das mulheres camponesas, o movimento dos atingidos por barragem, o movimento dos pequenos agricultores e os movimentos dos trabalhadores rurais sem terras, que são os movimentos que estão mais próximos, né, da educação do campo. Então, para a minha formação, eu precisei construir essa contextualização desses movimentos. O capítulo 2, então, ficou intitulado como a educação do campo, a modalidade, a legislação e as matrizes formativas. Por que falar sobre as legislações? Não existe educação do campo sem legislação. A gente sabe que a educação do campo ela é uma educação que ela luta muito por seus direitos. E falar das legislações é você estar reconhecendo toda essa luta histórica da educação do campo. Então, não tem como a gente escrever uma dissertação, fazer uma pesquisa sobre educação do campo sem falar das legislações. E também, isso foi muito importante para que a educação do campo se constituísse como uma modalidade. Por esse motivo, então, é que eu trago justamente a construção da modalidade da educação do campo. Aí eu já trago a questão ali dos dispositivos legais, que envolve tanto os aspectos nacionais e também
os aspectos do Estado do Paraná, né, no âmbito estadual, as matrizes da educação do campo, né, as matrizes formativas da educação do campo, os eixos temáticos da educação do campo e também os eixos formativos do Sudoeste do Paraná. Então, todo esse conjunto é que compõe o capítulo 2, então, que está intitulado como a educação do campo e essa construção histórica, né? Tanto das legislações como da modalidade e também as matrizes formativas. O capítulo 3, então, vai ser o capítulo que eu vou falar sobre a educação do campo e a agroecologia, uma relação possível e necessária. Como vocês vão ver, a minha pesquisa, ela foi uma dimensão educativa em uma experiência participativa e a qual nós focamos para a questão agroecológica. Por isso, então, é que eu fiz essa contextualização a respeito da agricultura convencional, porque a agricultura convencional, ela é a agricultura que contrapõe a produção agrícola. Então, é necessário a gente mostrar o que é a produção convencional, né, a produção agrícola convencional, e o que é uma produção agrícola agroecológica. Nós, professores, sabemos que a maioria dos nossos alunos que frequentam a educação do campo, os seus pais geralmente produzem o quê? Uma agricultura convencional. Por isso, é tão importante a gente trazer a agricultura de base agroecológica para eles, que estão na educação do campo. E também, nesse capítulo, eu faço a contextualização a respeito da educação do campo, as escolas e os conteúdos agroecológicos, porque é possível a gente ensinar os conteúdos tradicionais e ainda fazer relação com a agroecologia. Por isso, esses conteúdos agroecológicos. E o capítulo 3, que ficou, então, intitulado como... Capítulo 4, perdão, ficou intitulado, então, como a educação do campo e a agroecologia, as dimensões educativas de uma experiência de uma pesquisa participante na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora da Salete. Então, no capítulo 4, a gente contextualizou a respeito da pesquisa que foi realizada na instituição. Então, a gente ali descreveu o passo a passo, tudo o que aconteceu. Então, a gente começou ali definindo qual seria a metodologia de pesquisa, então, que foi a pesquisa participante, os sujeitos, porque, como ela é uma pesquisa participante, infelizmente, a gente não conseguiu envolver toda a escola. A gente precisou selecionar os sujeitos que iriam participar, e então a nossa pesquisa já começou ali com essas definições, né? Com a equipe diretiva, com os estudantes, com os professores, e também nesse capítulo que eu vou descrever a respeito da implantação do plano de ação. Quais são os sujeitos que vão participar, o que a gente vai fazer. Lembrando que tudo isso foi definido coletivamente. Não foi o pesquisador que definiu, não. Foi o conjunto de participantes que definiu o que seria feito. Tá bom? O nosso plano de ação, então, ele foi um roteiro didático em agroecologia. Aqui, então, tem duas fotos, né? Uma da equipe diretiva e uma da equipe de professores, que foi quando, então, a gente realizou a primeira fase da pesquisa, que foi a montagem institucional e metodológica da pesquisa participante. O que a gente fez nessa fase? Então, primeiramente, eu me apresentei como pesquisadora e levei a proposta de uma pesquisa participante. Então, aqui a gente definiu o que a gente poderia fazer, né, quais eram as possibilidades que a escola tinha de realizar uma pesquisa e implementá-la. Então, foi quase como se fosse um levantamento de informações. Então, a gente se reuniu ali com a equipe dos professores e a gente definiu o que a gente podia fazer. Qual era a necessidade da escola? Quais turmas a gente poderia envolver na pesquisa? Então, foi ali o primeiro contato
que eu, enquanto pesquisadora e mediadora, tive com a escola e com os funcionários e professores. A segunda fase, então, que é denominada como o estudo preliminar da instituição, foi quando eu fui para a escola. Eu fui para a escola para conhecer o dia a dia, conhecer os estudantes, conhecer a realidade da estrutura da escola, porque na primeira fase a gente comentou algumas possibilidades de pesquisa, então a gente também precisava conhecer o local, se a escola tinha estrutura física para a gente implementar um plano de ação. Então, essa foi a fase a qual, então, eu me aproximei mais dos estudantes, da equipe diretiva, dos professores, dos funcionários, dos estudantes. Então, toda semana eu estava na escola. Toda semana eu ia para a escola. A escola tem... o município disponibiliza transporte escolar, então eu ia junto com esse transporte, passava a tarde toda, passava nas salas, conversava com os professores. Então, foi uma fase realmente de estudo. Tive contato com o PPP da escola, com o planejamento dos professores. Muitas vezes eu estava ali na sala dos professores, então eu participava dos planejamentos deles. Então, foi justamente uma fase de estudo mesmo da instituição e da realidade da mesa. Na terceira fase, então, após esse estudo preliminar, a terceira fase é a análise crítica da demanda prioritária a ser investigada. Então, qual foi a forma que a gente optou por fazer essas análises? Por meio dos grupos de estudo. Então, durante 4 meses, a gente realizou os grupos de estudos e a gente debatia sobre as possibilidades da educação do campo e as práticas agroecológicas. Por quê? Quando a gente iniciou o grupo de estudo, os professores já trouxeram justamente esse assunto da gente relacionar a educação do campo com as práticas agroecológicas. E foram por meio desses grupos de estudos que a gente foi construindo o roteiro, assuntos para o roteiro didático, né, que foi a nossa implementação da pesquisa participante. Então, a gente já foi dando início ao nosso plano de ação, a gente já foi construindo subsídios para o plano de ação. Então, a gente realizava esses grupos de estudos depois do horário, né, aqui na escola, o horário de funcionamento é da 1h às 5h, então, geralmente, a gente ficava em torno de 30, 40 minutos, fazendo justamente essas discussões para se chegar ao plano de ação. A quarta fase, então, foi a programação e a execução do plano de ação. Então, o que a gente estudou lá no grupo de estudo, a gente trouxe agora para o plano de ação. Então, a gente construiu um plano de ação, que foi o roteiro didático em agroecologia. A gente definiu, então, que a gente iria... que a gente iria realizar as dimensões educativas por meio, então, da experiência da pesquisa participante nas práticas agroecológicas. O que seriam essas dimensões educativas? Então, por meio do roteiro didático, a gente construiu com base no CREP, que é o documento que o município de Dois Vizinhos, ele adota para o planejamento dos professores, né? O embasamento do planejamento dos professores no CREP. Então, a gente construiu, em cima do CREP, com base no CREP, a gente construiu as dimensões educativas, que seriam as dimensões que a gente relacionaria o conteúdo pedagógico com o conteúdo agroecológico. E a nossa prática, então, seria a construção de uma horta. Como vocês podem observar nas fotos, a gente fez todo o trabalho de construção da horta. Então, a professora, eu esqueci de comentar, mas a turma escolhida foi o 5º ano, porque eles são já a turma que estão saindo da escola, então, como tinha alguns riscos
e a gente manuseava enxada e outros objetos, né, que poderiam causar algumas lesões nos estudantes. Então, a gente optou por escolher a turma do 5º ano. E eles colocaram a mão na massa. Eles planejaram a construção da horta, porque a horta, ela já existia na escola, porém, ela era um espaço inutilizável. Então, ninguém colocava a mão na horta. Tinha um mato enorme. Então, quando a gente instituiu, né, com os professores ali o plano de ação, a escola, então, se encarregou de realizar a limpeza, e até a gente contou com a colaboração do diretor do colégio estadual. Ele veio, roçou para nós, e aí os estudantes foram para a horta e carpiram, e a gente fez medição, a gente planejou o espaço da horta, tudo isso baseado no roteiro didático. Então, ali a gente já trabalhou conteúdos de arte, de educação física, de matemática, de língua portuguesa, porque com o planejamento a gente já fez a lista do que a gente iria plantar. Então, tudo isso foi feito, então, baseado no roteiro didático em agroecologia. Na sala de aula, então, a professora realizava essa intervenção, né, dessas dimensões. Então, ela relacionava o conteúdo pedagógico com o conteúdo agroecológico. Eu até coloquei uma foto ali, que, se eu não me engano, é de uma redação que um dos estudantes do 5º ano realizou, né? Também, alguns dias na semana, geralmente uma vez na semana, depois, quando a horta estava produzindo, eu me deslocava mais vezes para a escola, mas uma vez por semana, sempre, eu estava na escola e eu auxiliava a professora na sala de aula justamente com essas dimensões educativas. Então, como eu falei anteriormente, na pesquisa participante, o pesquisador, ele é um mediador. Então, eu realizava essa mediação, tanto auxiliando a professora, como também auxiliando na sala de aula. Então, foi uma pesquisa que requer, uma pesquisa que requer a participação do mediador, né, do pesquisador, porque precisa ser construída conjuntamente. Se não for conjuntamente, não vai dar certo. Então, precisa ser conjuntamente. E a última fase, então, foi a análise das dimensões educativas da implementação da pesquisa participante na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora da Salete. Então, aqui foi quando foi coletado todos os dados e eu sistematizei, então, para a pesquisa participante, o trabalho dos estudantes. Eles realizavam trabalhos na sala de aula, como vocês podem ver, desenhos de como era a horta na sua casa, eles enviavam fotos, a gente realizou cartazes de conscientização e espalhou pela escola. Então, foi uma fase também, assim, muito importante, porque foi a conclusão da pesquisa participante, foi a fase final de tudo aquilo que a gente construiu ao longo das cinco etapas. Então, agora vem os frutos. Eu coloquei ali uma fotinha das duas professoras que participaram da pesquisação, que é a professora Marilza e a professora Arlete. Então, elas eram professoras do 5º ano, e elas, então, participaram ativamente da pesquisa participante. Os outros professores também participaram, mas, na prática, como eu falei, quem participou foi a turma do 5º ano. Então, foram as professoras do 5º ano que participaram juntamente comigo, colocaram a mão na massa, a gente foi para a horta, plantou, houve desafios, teve um dia que a gente chegou na horta e uma máquina tinha o diretor do estado havia pedido para fazer uma valeta e tudo mais, e ela acabou invadindo a horta. Então, quando as crianças viram assim que uma das partes que a gente havia plantado, que era uma experiência, que eles queriam plantar pipoca, queriam plantar mandioca, e quando a gente chegou assim e viu aquela máquina, foi um baque
foi um desespero. Eles falaram, destruíram com a nossa horta, e a gente teve que encontrar uma forma, né, de superar esses desafios. A questão de pragas, quando surgiu alguma praga ali na horta, as crianças encontravam uma forma de a gente combater aquela praga, e tudo, né, utilizando uma prática agroecológica. A gente não colocou nenhum tipo de veneno na nossa horta, foi tudo produzido agroecologicamente. A gente fez também a plantação de algumas ervas aromáticas, né, alguns chazinhos. Então, quando a gente chegava na horta e estava se desenvolvendo, ou quando a gente foi colher assim, a satisfação dos alunos em levar o que eles produziram para a cozinha da escola, aí eles chegavam na hora do lanche e estava lá a salada que eles plantaram, ou então o chazinho que eles plantaram e a tia da cozinha fez. Então foi assim, uma experiência muito enriquecedora, né? Tanto para a escola, quanto para mim, quanto pesquisador, e também para os estudantes, que eles viram que é possível a gente trabalhar os conteúdos, né, pedagógicos, aprender os conteúdos pedagógicos e relacionar com as práticas pedagógicas. E para finalizar, então, eu deixo uma frase que, assim como a educação do campo, em que os sujeitos precisam resistir às pressões impostas pelo próprio sistema, a horta da Escola Municipal Nossa Senhora das Saudades também mostrou uma certa resistência. Por quê? Porque a experiência ela foi realizada no ano de 2023. Então, no ano passado, 2024, quando eu voltei para a escola, infelizmente, a escola ela não havia ainda começado a prática na horta, né? Eles não estavam fazendo essa relação ali das dimensões educativas, né, com as práticas pedagógicas e agroecológicas. E aí, quando eu cheguei no espaço da horta, até eu deixei essa foto registrada, havia duas plantas, que era um pé de couve e um pé de radite, que havia sobrevivido ao abandono, ali a questão do tempo, da chuva, do frio, os próprios matos crescendo ao redor. Então, essa foto representa para mim a resistência da educação do campo, que mesmo no seu movimento, mesmo que tenha coisas contrárias, ideais contraditórios, ela continua resistindo. E essa foto da horta, então, ela mostra que, mesmo que a gente sofra pressões, que a educação do campo sofre pressões, mas ela continua no seu movimento, ela continua resistindo e continua se movimentando. É isso. Obrigado, Tamar, por sua apresentação. Vocês viram que a Tamar trabalhou, viu? Ela trabalhou, ela teve até insolação, né, nesse processo de condução da pesquisa, né, porque teve que combinar as duas dimensões, né, porque a pesquisa participante, ela tem uma característica, ela se vincula à educação popular, e a educação popular, ela parte de uma relação, vamos falar assim, combinada e dialética entre as comunidades, que são os sujeitos das pesquisas, que é a comunidade a ser procurada pelo pesquisador, que não é aquele pesquisador que coleta dados com esses sujeitos. Não. O pesquisador, como a Tamar fala, ele é mais um mediador de uma determinada circunstância, de uma determinada situação existencial. Ele propõe, o pesquisador mediador propõe um diálogo com essa comunidade de sujeitos como possibilidade de problematizar uma determinada situação existencial vivida por essa comunidade. E, a partir dali, com essa problematização, com essa exposição de intencionalidade do pesquisador, sim, é o pesquisador, a pesquisadora que intencionaliza um determinado espaço com uma determinada comunidade. A partir dessa problematização,
emergem questões que precisam ser desveladas, conhecidas, ou seja, coletivamente, mediador, pesquisador e comunidades de sujeitos discutem questões que precisam ser superadas no campo do conhecimento. Então, há um processo formativo na apropriação de novos conhecimentos. Mas aí que vem o distintivo, é aquilo que caracteriza a educação popular. A educação popular, ela não é apenas a construção, a socialização de novos conhecimentos. Ela pressupõe a apropriação, produção, reflexão de novos conhecimentos. Mas, sobretudo, esses novos conhecimentos produzindo novas práticas sociais, práticas transformadoras. Então, se parte de uma determinada situação, faz-se uma reflexão sobre essa situação, sobre essa comunidade, se elegem determinados itens, pontos, questões a serem elucidadas, desveladas, ocorre um processo formativo entre os pesquisadores, pesquisadoras, mediadores, mediadoras e os sujeitos da pesquisa. É por isso que a Tamar utilizou o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 da dissertação como conteúdos de formação com a comunidade, com a instituição escolar, com aquela comunidade de sujeitos, de estudantes e professores, que foi o 5º ano, né, da escola municipal, juntamente com toda a equipe pedagógica e os docentes do 5º ano. Então, teve um processo formativo. O conteúdo desse processo formativo foi aquilo que a Tamara explicou sobre os movimentos sociais, a história dos movimentos sociais, a educação do campo, a modalidade, a legislação e as relações entre a educação do campo e a agroecologia. Bom, de posse desses novos conhecimentos, a pergunta foi: o que fazer para alterar a realidade vivida? O que fazer? O que a comunidade, junta a comunidade de sujeitos que eu falo, né, que nesse caso foi a Escola Municipal Nossa Senhora da Salete, lá em Dois Vizinhos. Quais foram as práticas? Bom, saiu um plano de ação. Então, o plano de ação, elaborado coletivamente por toda a equipe participante da pesquisa. E aí se efetiva esse plano de ação. E o plano de ação foi construir uma horta agroecológica e vincular os conteúdos agroecológicos advindos dessa prática com os conteúdos curriculares em todas as disciplinas em sala de aula. Por isso que a Tamar fala em relação a conteúdos de matemática, porque a área dos canteiros, a forma dos canteiros, isso se transformou em conteúdo de matemática, se transformou em conteúdo de artes, porque era a forma de embelezamento da área, de cuidado com a área, dar uma dimensão estética para a horta. Assim também sobre o solo, os conteúdos de geografia, sobre a história dos alimentos, a história da produção agrícola, a história da agricultura convencional, da agricultura agroecológica, e aí se transformaram em conteúdos de história. Quer dizer, as redações que foram feitas, os cartazes que foram feitos, também se vincularam aos conteúdos de língua portuguesa. Então, houve um processo formativo coletivo e, na aplicação do plano de ação, houve uma apropriação e fazer com que esses conteúdos eles viessem para a sala de aula. Então, era uma prática fora da sala de aula, porque a horta, afinal, né, foi na vizinhança, foi no entorno da escola, mas a horta não se transformou numa transversalidade à escola, não atravessou a escola, não, ela entrou para a escola, desde dentro da escola, com a finalidade e princípio da escola, que é fomentar, possibilitar o processo de ensino-aprendizagem com conteúdos. E, para finalizar, bom, o que aprendemos com tudo isso? O que aprendemos com tudo isso? Essa foi a pergunta que a Tamar levou para os estudantes, para os professores, os docentes, para a equipe pedagógica. E coletivamente foram elaborados cartazes, sínteses desse seminário de demonstração por onde passou que dimensões educativas.
que dimensões formativas, em que essa prática, tanto de produzir novos conhecimentos, como de alteração para novas práticas, possibilitaram os processos formativos, tanto dos estudantes quanto dos docentes, e também, sem dúvida nenhuma, como a Tamar falou, um longo processo formativo dela, porque foram praticamente 3 anos, 2 anos e meio, 2 anos, foram 30 meses de um intenso trabalho, que a Tamar teve que ir praticamente toda semana para a escola, várias vezes na semana, determinadas semanas, de fazer todo o acompanhamento de planejamento com a equipe da escola, com os estudantes, de processo formativo com a equipe dos professores, com a equipe dos estudantes do 5º ano, e mais, né? Teve que afiar as enxadas e teve que botar a mão na massa, pegar sol, pôr o chapéu e contar com a colaboração, e que sempre contamos com a colaboração para fazer a pesquisa da escola, de toda a equipe pedagógica e docentes da escola Nossa Senhora da Salete. Então, Tamar, parabéns pela sua exposição, e aí fica à disposição para os colegas que estão participando. E a gente sabe que um trabalho desse porte, uma pesquisa, um estudo, envolve muito empenho, muita dedicação, tanto de você enquanto pesquisadora, né, quanto dos profissionais que participaram da tua pesquisa. E aí, assim, até fiquei curiosa. É claro que esse trabalho, eu acredito, sim, que rendeu, assim, assim, algo extraordinário para a escola, né, onde você desenvolveu. E considerando que você fez vários encontros, inclusive, assim, após o horário de aula, com os profissionais, né, com os professores, enfim, eu gostaria, assim, de saber se você teve dificuldade para mobilizar, assim, esses profissionais e, enfim, de certa forma, motivar, né, para que eles se empenhassem nesse trabalho com você, né, porque a gente sabe o quanto isso envolve, assim, bastante dedicação, né, e a vontade de estar, assim, dentro dessa ação, né, dessa movimentação, e, assim, para saber mesmo como que foi essa receptividade por parte, assim, dos profissionais da escola. Mas parabéns, um trabalho maravilhoso. Obrigado. Obrigada. Fala, Tamar. Quando eu cheguei, né, com uma proposta de realizar uma pesquisa na escola, a direção, assim, acolheu a ideia abertamente. Eu conversei com os professores, fiz uma reunião rápida, e eles também acolheram a ideia. Porém, com o passar dos dias, né, quando a gente começou ali implementar as fases da pesquisa participante, foram surgindo algumas dúvidas, principalmente a principal dificuldade que a gente enfrentou foi que, no começo, os professores viam como se eu fosse a mediadora que conduziria tudo sozinha. Então, a nossa primeira dificuldade foi essa. E quando eu percebi que eles estavam com essa expectativa de que eu iria conduzir tudo sozinha, eu precisei começar a mostrar caminhos. Mas vamos fazer dessa forma. Eu ajudo você a fazer isso. Você, se tem uma dúvida, você pergunta para mim, mas parte de você. Então, a principal dificuldade foi nesse quesito, de que eles, primeiramente, eles olharam para mim como se fosse a mediadora total do processo. Mas aí, com o passar dos dias, a gente conversando, orientando, eles começaram a participar, eles começaram a interagir mais, inclusive, a professora da turma às vezes mandava mensagem e falava assim, olha, eu vou trabalhar esse conteúdo, será que eu posso fazer isso? Falava, sim, pode. Olha, eu vi uma coisa muito legal na internet, será que a gente pode adaptar aqui para a nossa pesquisa? Podemos. Então, foi uma construção assim também com a equipe pedagógica. E o processo formativo,
Tamar, isso que a Neuza comentou, acho que é importante reforçar, porque foram feitas várias reuniões formativas de conteúdo, né? Tanto com os docentes, a equipe pedagógica, quanto com os estudantes. Uma questão que hoje também está muito presente, talvez a interrogação da professora Neuza vai nessa direção, de como que os professores conseguiram participar, eles aceitaram ficar depois do horário, ou você achou o horário dentro da hora atividade? Como foi esse processo formativo, sobretudo com os docentes, e também se teve algo específico com os estudantes? Em que momento você trabalhou diretamente com os estudantes? Em que momentos você trabalhou diretamente com a equipe pedagógica e os docentes? Então, os momentos que eu tinha para trabalhar com os docentes era na hora atividade, como eu citei anteriormente. Então, alguns momentos a gente conversava na hora atividade deles, então eles deixavam seus afazeres e a gente sentava e conversava, planejava, definia estratégias, e também alguns momentos a gente trabalhou depois do horário, e foi assim um momento, uma conversa mais rápida, né? Justamente para estar realizando essa formação, porque mesmo os professores trabalhando na educação infantil, trabalhando na escola, muitos deles, a maioria deles, na verdade, moram na cidade e trabalham no campo. Inclusive, um ponto positivo da implementação da pesquisa participante na escola foi que alguns professores, depois que a gente terminou a pesquisa, eles resolveram cursar a educação do campo, fazer uma pós em educação do campo, que antes na escola, se eu não me engano, era um professor somente que tinha cursado a pós em educação do campo. Então, eles viram, né, como que a pesquisa impactou, né, no seu dia a dia e resolveram fazer uma pós em educação do campo. E com os estudantes também ocorria dessa forma. Como os estudantes eles têm o horário do ônibus, então a escola, juntamente com a professora regente, ela me cedia às vezes 1, 2 aulas, 3 aulas, e eu participava fazendo essa mediação. Então, eu ajudava, né, a prof a realizar essa mediação formativa voltada ali justamente para os conteúdos agroecológicos. Mas a mediação ela foi feita durante todo o ano, mediando ali os conteúdos pedagógicos com os conteúdos agroecológicos. Então, como eu falei, às vezes era realizada na hora atividade e às vezes era realizada depois do horário. Somente com os estudantes que era ali durante o horário da aula mesmo, por conta do transporte escolar. E, Tamari, como foi convencer os estudantes e como você utilizou um argumento e como que eles aceitaram pegar na enxada e fazer os canteiros, produzir, colher, mandar junto com a equipe dos servidores lá da cozinha? Como foi esse processo de implantação na prática? Que você preparou o terreno? Que horas vocês foram capinar, limpar o terreno? Era em hora de aula? Ou foi fora de aula? Foi sábado de manhã? Como foi esse processo? Então, todo o processo da prática agroecológica na horta foi realizada durante o horário de aula. Para convencer os estudantes, eu acho assim, eu não sei se é porque eu já tinha sido professora deles, eles tinham um carinho muito grande comigo, mas quando eu cheguei e falei assim para eles, que a gente havia conversado com a equipe pedagógica e que a gente havia escolhido a turma deles para realizar uma experiência, eles ficaram muito felizes. Aí, quando eu falei que era uma horta, assim, primeiro eles ficaram assim, espantados, mas uma horta? Aí eu expliquei, não, a gente vai construir junto, a gente vai ter a ajuda de todos, se a gente precisar, as outras turmas vão ajudar. Aí quando eu falava assim, as outras turmas ajudar, não, é nós que vamos cuidar da horta, somente nós. Então, eles aceitaram bem a ideia. E durante todo o processo da horta, eu não precisava chegar lá, eu e a prof. Regente, e falar para eles, vamos fazer isso. Eles chegavam, olhavam e falavam assim, prof, eu vou fazer isso. Ah, eu vou buscar água. Ah, eu vou arrancar o mato de tal canteiro.
prof, mas se a gente plantar um canteiro de flor aqui na nossa horta para ficar mais bonito, vai chamar as abelhinhas. Então, foi um processo assim, coletivo. Eu digo do fundo do meu coração que foi coletivo, porque muitas vezes eu chegava lá e eu me surpreendia com a organização deles. Porque quando eu não estava na escola, devido aos meus afazeres do dia a dia, ou até mesmo meus compromissos com o mestrado, eles se organizavam. Eles se organizavam, hoje o fulano de tal vai realizar, vai na horta e vai arrancar os matinhos que estão crescendo. O outro colega vai ir, vai irrigar. A gente vai observar se tem alguma planta que está morrendo, se está precisando de terra, se está precisando de adubo. Então, foi uma construção coletiva e muitas das tarefas eram eles mesmos que se organizavam. Eu só expliquei para eles, a gente precisa fazer isso, isso, isso. E aí, entre eles, mesmo na turma, eles tinham alguns líderes. Então, eles se organizavam. Não, mas hoje é seu dia de ir para a horta. Você tem que ir. Então, você vai pedir licença para a prof e você vai lá cuidar. Porque, como todos eles, na verdade, que participaram da pesquisa, eles utilizavam o transporte escolar. Então, a gente não tinha a opção de ir no sábado, ficar depois do horário, justamente por causa disso. Então, eles se organizavam durante o horário da aula e faziam esses cuidados na horta, como eu citei. Todos os professores participavam. Foi uma coletividade que partiu deles, tanto da participação, organização, tudo foi feito por eles, pelos sujeitos participantes. Bom, Tamara, o que dá para entender também, dá para concluir, né, dá para inferir de que eles, não foi uma atividade estranha para os estudantes fazer a horta, se envolver com a horta, com o trabalho concreto, com a prática social de produção dessa experiência da horta, até porque, invariavelmente, todos eles são filhos de camponesas, né? Eles têm no trabalho também uma relação com o trabalho desenvolvido nas unidades de produção familiar. Isso é constatável, Tamar? Eles vinham, eles sabiam, os estudantes têm um conhecimento, trazem de casa esse conhecimento cultural, profissional da família, enfim, dos ambientes onde eles estão residindo. Então, talvez aí seja um elemento. Você percebeu, Tamar, que eles traziam esses conhecimentos ou essas formas de compreender o fazer da horta também a partir dos conhecimentos e das práticas que eles desenvolviam nas suas famílias? Sim, eles traziam os conhecimentos, inclusive teve um determinado período que a gente tinha plantado couve e surgiu pulgões. E aí, no próximo dia que eu fui para a escola para participar ali dos cuidados, eles falaram assim, mas a minha avó, e tinha também essa conversa com a família, né? Então, eles contaram para a família que eles estavam fazendo uma horta na escola, eles iriam ajudar a cuidar da horta na escola, e eles traziam as fotos das hortas e falavam, prof, isso daqui eu plantei em tal data, olha como já está grande, eu estou cuidando e tudo mais. Então, eles traziam o conhecimento para o dia a dia ali da nossa prática. E assim, Tamara, eu acredito em tudo isso que você está falando dos estudantes, principalmente porque eles se engajam mesmo. Os nossos estudantes do campo e os estudantes que são da cidade, nós temos vários estudantes que estudam conosco lá na escola do campo. Eles gostam muito desse tipo de trabalho, porque é algo diferente para eles também, eles adoram ir para a horta. Até no ano passado nós fizemos um trabalho bem grandioso, assim, com a horta, nesse sentido, com conteúdos, implementamos um projeto, né, da horta mesmo, e assim, nossa, eles adoravam ir para a horta, colocar a mão na massa, capinar, enfim, preparar o solo, catalogar todas as verduras, enfim, os tubérculos que eles plantaram,
Foi muito lindo o nosso trabalho e eles adoram esse tipo de atividade. Então, eu acho que os alunos, os estudantes, eles se empolgam mais, eles, assim, se engajam, assim, nossa, muito bem. Ao mesmo tempo, né, que havia, há um tempo atrás, talvez, uma certa visão negativa do campo ou das escolas do campo, mas com a qualidade que está sendo construída no processo de ensino-aprendizagem, eu tenho uma convicção de que essa visão negativa das escolas do campo é coisa do passado, porque há um clima muito agradável, claro, com todas as contradições, não vamos idealizar, mas se os estudantes eles são convocados, chamados, dada essa oportunidade, há um clima de envolvimento e de participação efetiva nessas práticas, que são práticas, obviamente, que extrapolam a sala de aula, mas que não fogem da sala de aula, porque são trazidos os conteúdos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Então, se o conteúdo da matemática, que é a matemática, que é uma determinada linguagem da natureza, que todo mundo tem vários preconceitos em relação às dificuldades em torno da matemática, mas se o estudante percebe que esses conteúdos das disciplinas, eles não são abstratos, que eles se fazem presentes no cotidiano, na terra, no trabalho, na cultura, nos conhecimentos que eles trazem de casa e que podem transformar-se em conhecimento científico por meio dos conceitos, as categorias do currículo, penso que aí, Neuza, dá uma combinação muito boa, porque não é só uma atividade prática, não, é uma atividade prática, sem dúvida nenhuma, que envolve a comunidade dos estudantes, mas que se reflete no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido pelos docentes, né, pelas professoras e professores, e aí os estudantes ressignificam aquela participação na aula, que não se torna uma aula expositiva apenas, não se torna uma aula de xingamento, de pedir silêncio, sabe, aquele falta de um clima favorável para o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu penso que as escolas do campo, elas têm essas potencialidades que elas estão, às vezes, um pouco adormecidas, mas se for latentes, né? Se for dado uma chacoalhada, sem dúvida nenhuma que sai ótimas experiências para qualificar o processo de ensino-aprendizagem. Tamara, talvez uma questão para nós ir em direção ao final, que ela é um pouco angustiante. Tanto é que a banca comentou isso com a Tamar, e ela escreveu isso lá na última frase, praticamente, da conclusão, e que foi essa imagem que ela trouxe ao final. Porque ela teve um envolvimento com a escola 2022, 2023, ela ficou um tempão envolvida com a escola, mas nos últimos 4 meses de 2024, a Tamar priorizou a sistematização de toda essa experiência, a escrita. Ela teve que priorizar porque ela precisava entregar o trabalho acadêmico que está ali no link para vocês terem toda a dissertação da Tamar. E aí, de certa forma, uma experiência profundamente educativa, ela não deixou de existir, ela não deixou de ter as suas potencialidades. Entretanto, para a continuidade dos processos, de todos os processos, de todas as práticas, tanto de ensino-aprendizagem quanto práticas que permeiam esse processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, as trilhas, o inventário, as festas das sementes, a crioulas, a abelha sem ferrão, e tantas outras práticas que podem ser desenvolvidas nas comunidades camponesas, há que se ter o compromisso da continuidade. Então, para não ficar algo que veio externo, houve alguém que se interessou em fazer essa pesquisa e moveu a escola, colocou a escola em movimento, potencializou a efetivação da modalidade, da legislação da educação no campo. Entretanto, se não tiver, e penso que a Tamar é uma palavra bem importante sobre isso, muito significativa, é um cuidado permanente.
se não cuidar das nossas práticas, tanto práticas concretas, transformadoras, como da horta, como da festa sementes, ou tantas outras que as escolas criam, inventam e reproduzem, né? Se não tiver um cuidado permanente, aquele cuidado cotidiano, as experiências, elas, com o tempo, elas podem se enfraquecer, elas podem se esfarelar, elas podem se desgastar. Então, talvez, como você vê, Tamar, como que seria possível essa continuidade para que uma experiência tão profícua, que ela não se perca no tempo, assim como todas as outras. Então, como fazer com que a equipe pedagógica, os docentes, deem continuidade a esse processo para não ser uma atividade que existiu, mas que ela, em tese, poderia permanecer no tempo, um longo tempo, e não apenas numa determinada experiência de 2 a 3 anos. O que você pensa sobre isso, Tamar? E aí vamos, se mais alguém depois tiver, depois da Tamar, daí vamos para as conclusões. Fala, Tamar. Eu penso que o que precisa é ter uma pessoa para mobilizar, né, um mediador. E a escola, muitas vezes, com tantos afazeres, com tanta cobrança, principalmente ali no quesito das provas, nas avaliações externas, então, muitas vezes, eles acabam deixando isso de lado e priorizam mais mesmo os conteúdos pedagógicos. Então, o que a gente precisa é que a escola, ela veja que isso é uma prática muito importante para a educação do campo, para a comunidade escolar ali onde ela está inserida, e para os seus estudantes, porque ela não é uma prática simplesmente, vamos só fazer a horta. Não, ela traz conhecimento, ela é uma prática significativa, então precisa partir mesmo da escola, essa vontade de fazer uma prática que vise trazer conhecimentos para os seus estudantes. Então, é necessário que a escola ela seja mobilizadora, né? Que ela mobilize os estudantes, que ela tenha planos de ações justamente para estar fazendo mudanças que vão trazer mais significância e mais conhecimento para os seus estudantes. Está bem, Tamar. Então, eu espero que a nossa intenção é essa, de que esse conteúdo trazido hoje, né, por essa experiência formativa, essa prática formativa transformadora, produzida na escola Nossa Senhora da Salete, a escola do campo municipal lá de Dois Vizinhos, sirva como fundamentação e também como inspiração para fortalecer os trabalhos das nossas escolas que estamos participando aqui. Para que a escola avalie, cada uma tem as suas características, tem as suas potencialidades, tem a sua equipe, né, desde estudantes, tem as suas turmas, tem as suas características da equipe pedagógica, dos docentes, para que possa, de uma forma ou de outra, também criar caminhos, encontrar caminhos e se inspirar em outros caminhos. Né? Como é bonito ver outras experiências tão ricas que estão sendo construídas por nossas escolas.